Todos juntos? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Podeis tomar os vossos assentos? Hoje veio salvação para esta casa. A nossa campanha, ela foi baseada em 12 casas que Jesus entrou. E a maioria absoluta das casas que Jesus entrou, ele entrou porque alguém convidou, porque alguém pediu. Por exemplo, Jesus foi na casa de Jairo, porque Jairo pediu. Jesus foi na casa de Marta e Maria, porque elas pediram. Jesus foi na casa de Pedro, porque Pedro pediu por causa da sua sogra. Jesus foi na casa do fariseu participar de um jantar, porque o fariseu convidou. Então a maioria absoluta das casas que Jesus entrou, ele entrou porque alguém convidou, alguém pediu. No caso de Zaqueu, que nós acabamos de ler, Jesus não foi convidado. Zaqueu não pediu para que Jesus fosse à sua casa. Zaqueu não convidou Jesus para ir à sua casa. Aqui aconteceu algo que ainda não tinha acontecido. O próprio Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu. O que Jesus viu ou percebeu para que o levasse a tomar essa decisão? O que ele viu? O que ele percebeu na vida de Zaqueu? É preciso lembrar que Jesus era uma figura pública. Jesus tinha uma agenda muito apertada. Jesus atendia milhares de pessoas. O que Zaqueu fez, ou o que Jesus viu na vida de Zaqueu, para que ele tomasse essa decisão de se convidar para ir na casa de Zaqueu? Poderia perguntar também: o que Zaqueu fez? Qual foi o seu comportamento? Que atitude ele teve para que levasse Jesus a tomar essa decisão que ele ainda não tinha tomado? A pior coisa que existe é lidar com gente interesseira, que pede, pede e pede. Zaqueu, em sua conversa com Jesus, ele não mostrou nenhum interesse por aquilo que Jesus podia lhe dar. Ele só queria conhecer Jesus. E eu tenho certeza que essa atitude e esse comportamento de Zaqueu teve peso na decisão que Jesus tomou. Uma coisa é você vir para este lugar com sentimento de entrega, de louvor, de adoração. Outra coisa é você vir para este lugar com sentimento de querer. Eu quero, me dá, me dá. Todos os dois casos, quem pede e quem não pede. Jairo pediu e foi atendido. Zaqueu não pediu e foi atendido. Jesus atende a todos. Agora, no caso dos que pediram, como o caso de Jairo, houve um milagre específico. A filha de Jairo ressuscitou. No caso de Zaqueu, foi diferente. Jesus disse assim: hoje veio salvação para você, Zaqueu, não, para toda a tua casa. Aleluia.
a bênção para aqueles que vieram buscar é específica. Você veio buscar uma cura, você vai levar a cura. Agora, a bênção para aqueles que vieram louvar, para aqueles que vieram adorar, para aqueles que vieram entregar, será uma bênção completa. Hoje, Zaqueu, todas as áreas da sua vida, da sua casa, serão abençoadas. Aleluia! Nos dias de Jesus, os dias de Zaqueu, Israel era subjugado por Roma. Naquela época, Roma dominava o mundo. Roma era a potência mundial. Nós já tivemos na história 6 grandes potências mundiais. A primeira foi o Egito, a segunda, a Síria, a terceira, a Babilônia, a quarta potência mundial, os medos e persas, a quinta potência mundial, a Grécia, e a sexta grande potência mundial, Roma. E na época de Jesus, Roma dominava o mundo, e dentro desse domínio de Roma estava Israel. Jesus teve alguns problemas quando ele veio ao mundo, porque algumas pessoas achavam que ele tinha vindo para libertar Israel do jugo de Roma, quando não foi isso que ele veio fazer. Mas a verdade é que Israel vivia sob o domínio de Roma, e todos os impostos cobrados em Israel eram direcionados para Roma. Os impostos eram cobrados em Israel, mas quem recebia era Roma. E quem é que fazia a cobrança dos impostos? A Bíblia diz que os publicanos, eles eram os responsáveis para cobrar os impostos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os próprios judeus que trabalhavam para Roma cobrando imposto dos judeus. Então, quando as pessoas olhavam para um publicano, eles diziam: é um traidor da pátria. Todas as pessoas que olhavam para um publicano diziam: são ladrões. Todas as pessoas que olhavam para um publicano diziam: são apóstatas à religião de Moisés. Enfim, os publicanos eram vistos como grandes pecadores. Mas por que eles eram vistos como ladrões? A cobrança de imposto naquela época havia se tornado uma rede de corrupção muito grande. Eles cobravam a mais do que deviam, desviavam o dinheiro e oprimiam o povo. Sabe qual era a relação do povo e os cobradores de impostos? Era uma relação conflituosa. Ninguém gostava dos cobradores de impostos. Ninguém ao menos falava com eles. Ninguém dava um bom dia, um boa tarde, um boa noite. Ninguém dizia Shalom Adonai. Eles eram ignorados e desprezados pela sociedade. E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Se os publicanos eram considerados ladrões, Zaqueu, chefe dos publicanos, era considerado como chefe dos ladrões. Mas tem algumas coisas que me levam a acreditar que Zaqueu não era ladrão. É muito engraçado isso. Quando a gente se fala de político, todo mundo já logo diz: político é ladrão. Mas eu conheço vários políticos que não são ladrões.
Mas quando a gente olha daqui, a gente diz: todo político é ladrão. É a mesma coisa que acontecia com Zaqueu. Todos os publicanos são ladrões. Mas quando eu olho alguns fatores, eu percebo que Zaqueu não era ladrão. A primeira coisa que me leva a acreditar que Zaqueu não era ladrão é o seu nome. O nome Zaqueu significa justo e puro. E naquela época o nome tinha muito peso sobre a conduta da pessoa. A segunda coisa que me leva a acreditar que Zaqueu não era ladrão é porque, devido ao alto índice de corrupção que havia na cobrança de impostos, o imperador de Roma só escolhia nomes que estavam acima de qualquer suspeita. Quando escolheram Zaqueu para ser o chefe dos cobradores de impostos, escolheram o nome Zaqueu porque era um nome que estava acima de qualquer suspeita. E a terceira razão que me leva a acreditar que Zaqueu não era ladrão está no próprio texto, quando ele disse o seguinte para Jesus: Senhor, se defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Ora, alguém que defraudou não diz se defraudei. Alguém que defraudou diz: o que defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Alguém que roubou e tem consciência que roubou, não vai dizer se roubei. Ele vai dizer: o que roubei, vou restituir 4 vezes mais. Então esses 3 fatores me levam a acreditar que Zaqueu não era um ladrão. Mas o povo não via assim. Para o povo, Zaqueu não prestava. Para o povo, Zaqueu era um homem do mal. Ninguém se falava ou se relacionava com isso. Zaqueu vivia uma vida de desprezo. E cá para nós, não existe nada pior do que o desprezo. Um dia desses eu me deparei com uma pessoa aos prantos, chorando amargamente, porque a família se reúne e não inclui ela. Ela se sentiu desprezada pela família. Não tem sentimento pior do que o desprezo. Ninguém gosta de sentar do meu lado na igreja. Quando eu me aproximo dos grupos, o grupo se desfaz. No meu trabalho, as pessoas falam comigo entre os dentes. Na minha família, eu sou um patinho feio, eu sou desprezado, ninguém fala comigo. No meu bairro, ninguém me dá bom dia, boa tarde ou boa noite. Era esse sentimento que havia no coração de Zaqueu: desprezo total e absoluto. Você é um traidor da pátria, você é um ladrão, você transgrediu a lei de Moisés, você não presta. Desprezo absoluto e total. Sabe o que isso causou na vida de Zaqueu? O que causaria na sua vida e na minha? Um profundo trauma. Zaqueu passou a conviver todos os dias com isso. E isso não era coisa de um dia. Isso era coisa de meses, de anos, abandonado, desprezado. Era um homem rico, tinha tudo o que queria, tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas empresas, muitas fazendas, mas era desprezado. Morava numa casa
casa de alto padrão, muito luxuosa e muito confortada. A casa que Zaqueu morava era uma verdadeira mansão. Mas era um homem desprezado. O dinheiro que ele tinha e a casa que ele morava não era suficiente para trazer alegria para o seu coração. Zaqueu era um homem que recebia na sua casa a visita de governadores, de ministros, de pessoas importantes e influentes. Zaqueu recebia na sua casa a alta sociedade, a elite daquela época, mas era um homem solitário, porque o seu povo o desprezava. Nem a visita do governador da sua cidade era suficiente para alegrar o seu coração. Zaqueu comia e se alimentava do melhor que se podia comer naquela época. A sua mesa era farta, a sua vida era abundante, mas mesmo assim Zaqueu, o homem desprezado, continuava com seu coração ferido. As vestes que ele vestia não eram as vestes que o clero vestia. Ele se vestia de linho puro e fino. O seu guarda-roupa era grande e vasto, mas nada disso era suficiente para tratar do trauma que havia no coração de Zaqueu. A medicina que Zaqueu tinha acesso, as demais pessoas não tinham, mas Zaqueu era um homem desprezado. Zaqueu era instruído na filosofia grega, na religião pagã de Roma, mas era um homem desprezado. Nada disso valia para Zaqueu. A casa que ele morava, o carro que ele andava, a roupa que ele vestia, a comida que ele comia, o dinheiro que ele ganhava, nada disso era suficiente para aplacar a dor que havia no seu coração. Eu não escuto mais falar, mas antigamente se falava muito assim: o coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Jesus. Lembra que a gente falava muito isso nas pregações? Agora eu não escuto mais falar. Os pregadores agora estão mais sofisticados, cheio de teologia, homilética, hermenêutica, exegese, conhece daqui, conhece dali, mas antigamente se falava isso. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Existem coisas na nossa vida que só Jesus resolve. Existem enfermidades na nossa vida que só Jesus cura. Eu quero dizer para você que tem problemas lá dentro da tua casa que você está lidando há muito tempo e não conseguiu resolver, e Deus te trouxe aqui para te dizer que somente Ele resolve. Um dia, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Esse homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Ele ouviu falar de Jesus. E ele ouviu mais: ele atende a todos. Surge então uma esperança no coração de Zaqueu. Irmãos, imagine uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas. Eu não sei calcular,
porque a população de Valença passa pouco disso. Mas eu digo para vocês, mais ou menos, vocês que conhecem essa rua aqui da frente, José Limpiani, 20 mil pessoas é capaz de encher daquela ponta até o final lá embaixo, que é longe, sabe? Essa rua é grande. 20 mil pessoas, uma multidão de pessoas. E Zaqueu está no meio disso, desejando ver quem era Jesus. Irmão, a multidão era muito grande e Zaqueu era de pequena estatura. Irmão, duas coisas importantes, presta atenção e eu já vou terminar. Primeiro, o texto diz que Zaqueu correu. Ele montou uma estratégia no seu coração de subir em cima de uma árvore. Olha para mim. Ele tomou a decisão de subir em cima de uma árvore. Você imagina um homem engravatado, de maleta. Esse dia eu peguei minha maleta ali em casa, uma maleta chique, que eu ganhei de um doutor. Eu botei ela na mão assim e pensei, Jesus, dá para andar com esse negócio ainda? Aí minha esposa olhou, não dá não. Bom, pensa num negócio chique, que quando eu ganhei eu andava com aquilo todo dia nos cultos, para cima e para baixo. Coisa chique. Já pensou um camarada engravatado, sapato, terno, gravata, maletinha na mão, um homem requintado, refinado, cheio de etiqueta. Já viu esses homens mais graúdos e cheios de frescura? Era Zaqueu. Mas o desejo que ele estava no coração de ver Jesus era tão grande que ele esqueceu que ele era fino, esqueceu que ele era refinado, esqueceu que ele era rico, esqueceu que desde criança ele obedecia às etiquetas e começou a correr no meio da multidão e sai para lá, deixa eu passar, dá licença, sai para lá e deixa eu passar. Um homem correndo no meio da rua. Que ridículo! E quando eu imagino que ele passou na frente de Jesus, ele encontrou uma árvore e ele disse: é aqui que eu vou subir. Eu fico pensando, aquele homem fino tirando o sapato, arrancando a gravata, tirando o paletó, dobrando a camisa e se agarrando na árvore. Que coisa feia! Que coisa feia para um homem tão chique como Zaqueu. Presta atenção no que vou lhe dizer, porque isso diz respeito a mim e a você. Existia uma multidão entre Zaqueu e Jesus. Existe uma multidão entre você e Jesus. É os impedimentos, é as barreiras, é as dificuldades. Presta atenção no que vou lhe dizer. A multidão não vai facilitar para você. Está pensando? Abre, dá caminho para Zaqueu. Zaqueu vai passar. Não. Ninguém vai facilitar a sua vida. As coisas não serão tão fáceis como você está pensando. Está pensando que a multidão se importa com você? Está pensando que a multidão quer abrir caminho para você chegar até Jesus? Está pensando que alguém está preocupado com a sua vida? Se você não fizer a tua parte, a multidão não vai deixar você chegar. A multidão não está nem aí para a sua vida. Nós estamos vivendo em um tempo onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Você tem problema, eu também tenho. Você se vira que eu me viro. Você está pensando que as
as pessoas ficam felizes quando você arruma emprego, quando você passa a ter um salário melhor, quando você melhora a sua casa, quando você melhora a sua vida, quando você melhora o seu carro. Você acha que as pessoas estão felizes? As pessoas não estão nem aí para você. Zaqueu, é você que vai ter que se esforçar. Corre, Zaqueu! Sobe na árvore, Zaqueu! É você, somos nós que teremos que nos esforçar. Sair da zona de conforto, sair dessa cadeira de balanço, sair dessa vida e partir para a luta. Hoje não passa, hoje eu não saio daqui com a minha vitória, hoje eu não perco a oportunidade que Ele está me dando, hoje a minha vida muda. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Zaqueu está em cima da árvore. O coração de Zaqueu está acelerado. O coração de Zaqueu está acelerado. O homem correndo, subiu uma árvore. Ele estava diante da maior oportunidade da vida dele. Ele estava diante da maior oportunidade da vida dele. Olha que Zaqueu era rico. Zaqueu estava em cima da árvore. Coração acelerado, coração pulsando, ofegante, e Jesus vem caminhando. Quando chega debaixo da árvore, Jesus vai no ouvido de Pedro e diz: Pedro, você está escutando? Escutando o que, mestre? Um coração pulsando. Mestre, uma multidão dessa? O que é isso? Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tem um coração pulsando. Meu Deus. E não é um pulsar de alegria, é um pulsar de tristeza. Quem sabe o teu coração está pulsando nesta noite? Talvez o teu coração não está pulsando de alegria, é de tristeza, é de angústia. A luta se abateu sobre a sua vida e você não sabe mais o que fazer. Talvez a tua mãe não sabe, o teu pai não sabe, o teu filho não percebeu. Talvez a pessoa que está sentada do teu lado não percebeu. Talvez o pastor não percebeu. Mas tem um aqui que já percebeu o que se passa no seu coração, o que está acontecendo na sua vida. Ele já percebeu. Zaqueu estava em cima, Jesus embaixo. Naquele momento, sai de cena o homem chamado Jesus e entra em cena o maior cardiologista que a história já conheceu. Por que ele é o maior? Porque foi ele mesmo que fez o coração. E ele conhece tudo de coração. As coisas que passam aí dentro do teu coração, os seus dramas, os seus traumas, as dores que passam aí dentro de você, ele conhece tudo isso, porque foi ele que fez o teu coração. Aleluia! Jesus embaixo, Zaqueu em cima. Aqui, irmãos, está o peso. Aqui
mostra de forma clara o que Jesus está disposto a fazer para curar a dor do seu coração. Zaqueu embaixo, Jesus em cima. Zaqueu embaixo, Jesus embaixo, Zaqueu em cima. A Bíblia diz que Jesus fez uma coisa que ele não faz. Jesus embaixo, Zaqueu em cima. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima. Jesus não olha para cima para falar com ninguém. Somos nós os mortais que olhamos para cima para falar com Ele. O momento era tão sério, tão preocupante, tão urgente, tão necessário, que Ele levou Jesus a fazer uma coisa que Ele não faz. Jesus olhou para cima. Jesus é maior do que tudo e do que todos. Jesus é maior que os céus. Jesus é maior que a terra. Jesus é maior que o inferno. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que os homens. Jesus é maior que os demônios. Jesus é maior que o próprio diabo. Jesus é maior que as autoridades. Jesus é maior que as nações. Jesus é maior que os reinos. Ele é simplesmente maior. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Esse negócio era tão sério que a primeira palavra que Jesus disse para Zaqueu é: desce. A primeira palavra: desce. Eu queria nesta noite que você entendesse o quanto Jesus está disposto a te ajudar a mudar a sua história. Existia um limite estabelecido pelo diabo na vida de Zaqueu. Mesmo rico, mesmo poderoso, mesmo sendo chefe dos publicanos, mesmo andando de carro importado, mesmo morando em mansões, havia um limite. E Zaqueu não conseguia romper. Mas Jesus naquele dia apareceu para dizer para Zaqueu: hoje você vai romper. Oh, glória. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Já estou terminando. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Aleluia. Você não passa por despercebido. Jesus conhece o teu nome e o teu sobrenome. Jesus conhece o teu RG, o teu CPF. Jesus sabe a tua data de nascimento. Jesus sabe o nome do teu pai e o nome da tua mãe. Jesus sabe aonde você mora, o nome da rua e o número da casa e o nome do bairro. Jesus conhece tudo sobre a sua vida. E ele falou diretamente com Zaqueu. Irmãos, Jesus é simplesmente extraordinário. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E Jesus se preocupou com a diaconisa Sônia de dar um milagre para ela. Não é no meio de 8 bilhões. No meio de 8 bilhões de pessoas, ele resolveu olhar para um servo dele chamado Oséias e o curou do câncer. Mas que Deus é esse? Que no meio de tanta gente importante, de tanta celebridade, de tantos magnatas, ele decide olhar justamente para você. Jesus pede para Zaqueu descer. Ali acontece algo extraordinário. Ninguém nunca fez isso com Zaqueu.
nunca não sabia o que era uma perdidão. Jesus pegou na mão dele e falou: Zaqueu, só isso aqui já era. Zaqueu, hoje eu vou lá para a tua casa. Vamos embora, Zaqueu, no meio da multidão. No meio da multidão. Sabe o que o salmista diz no Salmo 23, versículo 4? Prepara as maneiras perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo. Zaqueu estava recebendo ali, mesmo sendo rico, que ele nunca havia recebido publicamente. Sabe por que nós temos muitos problemas? É porque o nosso encontro com Jesus se restringe apenas a esta casa. Nós não levamos Jesus para a nossa casa. Zaqueu não foi só visitar. Jesus não foi só visitar a casa de Zaqueu, como ele fez na casa de Jairo e de muitos outros. Jesus dormiu na casa de Zaqueu. A tua vida e os teus encontros com Jesus não podem estar somente reservado a isso aqui. Tem gente que se alegra aqui, que ouve a palavra aqui, que fala línguas estranhas aqui, que ora aqui, que levanta as mãos aqui, mas não leva Jesus para casa. Jesus tem que ir para a sua casa. Jesus tem que ficar na sua casa. Irmão, eu estava fazendo um casamento, vou terminar já. Eu estava fazendo um casamento um dia desses. Ali entrou uma plaquinha: Jesus, o convidado especial. Eu falei com jeitinho no casamento. Eu não vou contrariar a noiva e o noivo que me escolheu, mas eu também não posso deixar de orientá-los. Jesus não pode ser o convidado da sua casa. Jesus é o dono da sua casa. Não, que história é essa? De Jesus pode ir lá na minha casa, é o meu convidado. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não, que história é essa de fica mais um pouquinho? Não, vá, Jesus, como eu foi convidado, Jesus foi convidado e o preto. É muito grego, nós somos antigos. Jesus foi convidado e o primeiro a chegar. Não, Jesus não é convidado, não. Que história é Jesus é convidado do culto? Jesus é o dono do culto. Jesus é o dono do culto. Jesus é o dono da sua vida. Jesus é o dono da sua casa. Jesus é o dono da sua família. Aleluia. Eu vou terminar. Jesus, só para você ter ideia do que Jesus faz para atender alguém. Lembra do tanque chamado Betesda? Que os enfermos ficavam ali? Os enfermos ficavam todos ali esperando o movimento das águas. Quando o anjo descia e movimentava, o que descia ali primeiro ficava curado. Você lembra dessa história? João capítulo 5. Só vou contar isso aqui e vou terminar. Esse tanque ficava cheio de enfermos. Ali ficava uma multidão de enfermos. Imagine um hospital cheio de coxo, manco, paralítico, ressequidos, tuberculosos. Aquele tuberculoso que enche a boca e gosta. Lá está cheio de gente assim. Quando eu vou no hospital aqui fazer visita, e eu vou muito, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, já vou tirando sapato, tirando meia, tirando calça, tirando camisa, tirando tudo. Porque o hospital é um lugar sujo.
para entrar com a roupa do hospital, sentar na cara no sofá, sentar. Não, eu tiro. É a mesma coisa quando vai para o sepultamento e já vai tirando do portão. Sepultamento aqui, ó, já vai tirando do portão e já vai se despindo, porque você foi num lugar sujo. Mas os hospitais, é só você ir no hospital aqui, você percebe que lá tem pessoas para cuidar do ambiente. As pessoas limpam toda hora, está limpando e desinfetando com álcool. Então o ambiente é um ambiente mais limpo. E tem também as enfermeiras que cuidam dos pacientes. Tem paciente que não vai tomar banho, ele toma banho na cama. Eu tive internado, eu via. As enfermeiras dão banho na cama, troca a roupa de cama. Então tem pessoas que cuidam do ambiente e tem pessoas que cuidam das pessoas. Então o ambiente é mais limpo. Lá no tanque não tinha pessoas para cuidar do ambiente e não tinha pessoas para cuidar das pessoas que estavam deitadas, acamadas. Era uma verdadeira porcaria aquele lugar. Um lugar insalubre, um lugar fedorento, um lugar que ninguém gostava de entrar. Ninguém gostava de passar por aquele lugar, porque aquele lugar só tinha gente doente. E era uma sujeira muito grande. Mas um dia, Jesus olha para Pedro, Tiago e João